TV Artilheiro. É mais uma decisão do sábado contra o Vitória. Pois é, né? Tô louco pra vocês olharem pra mim e dizer assim, ó, no próximo jogo não é decisão, né? Calma, vai tranquilo. Mas a nossa vida é assim, né? Desde que eu comecei no Mirim, nunca ninguém chegou pra mim e disse assim, ó, esse próximo jogo tu pode perder. Nunca! Nunca na minha vida ninguém falou isso pra mim, velho. E eu acho que nunca vai falar e eu também não vou aceitar. Claro que o momento, né? A competição afunilou, faltam 3 rodadas, então os jogos são mais decisivos ainda, mais importantes. Então é manter a calma, a tranquilidade e trabalhar, né? Trabalhar muito, não deixar a corda, não distensionar a corda, deixar a corda esticada, trabalhar no nosso limite. E aproveitar agora para descansar, recuperar e já avisando o jogo contra o Vitória. Eu te fiz essa pergunta acerca o jogo contra o Macaé, se você queria ou já era a sua intenção chegar aqui com tudo resolvido. Tá próximo disso, né, Lisca? Cara, eu não tenho esse direito, né, de chegar a querer que na última rodada esteja tudo resolvido. Nós há pouco tempo atrás estávamos com 26 pontos, né, cara? Agora nós entramos na casa dos 40, né? Então fomos para 41, né? Então a gente pode almejar, mas nosso objetivo principal é sair. Se tiver que ser na última bola, se tiver que ser de gol de mão, de escanteio, vai ter que ser, entende? Nós estamos preparados para tudo, essa é a verdade. Se der para ser mais cedo, ninguém sabe. Vai depender do nosso trabalho, dos resultados e do nosso desempenho. Agora, nós estamos focados para tirar, independente de como seja. Aí o Lisca, impressionante que foi o gol, o Macaé está a só um gol do Oeste. Isso também pode ser favorável no final, Lisca? Pode, temos uma vitória a mais com o Macaé também, né? Que é bem legal. Infelizmente hoje o Náutico, né, não conseguiu ganhar o jogo. São 2. Ele empatou também, ajudou, né? Mas empatou a partida. Se o Macaé tivesse perdido seria melhor ainda, porque abriríamos 3 e uma vitória de vantagem, né? Nos deixaria numa situação melhor. Mas não vamos ficar lamentando resultados de terceiros, né? E vamos buscar fazer um grande jogo contra o Vitória. O Vitória vai fazer um jogo de decisão também lá, né? Hoje foi um resultado bem negativo para eles. Eu vi uma parte do jogo, eles perderam de 4-0. O último jogo em casa eles também perderam para o Náutico de 3-1. Então vai ser um jogo muito complicado, né? Então nós temos que ter atenção para fazer pontos lá na Bahia. Lisca, você empacou 5 vitórias consecutivas, coisa que nem o Botafogo conseguiu. Tivemos só o Paysandu no primeiro turno. Para você, o que foi determinante a vitória hoje diante do Bragantino, uma equipe difícil e complicada. É verdade, difícil, bem posicionada, né? Parabenizar o Wagner, porque o segundo turno eles estão muito fortes, né? Eles estavam com 29 pontos só atrás do Luverdense e junto com o Botafogo, né? E as duas linhas bem fechadas, a gente conversou, mostrou para os jogadores ter paciência, que as oportunidades iam aparecer, a bola parada ia ser importante, os cruzamentos também. Até porque manobrar por dentro num time muito fechado, com as linhas muito próximas, é complicado. E eles querem isso, né? Eles querem que a gente jogue por dentro para eles roubar e transitar e fazer os gols do contra-ataque, como eles fizeram na última partida, né? Então acho que o time está de parabéns por isso, por entender, ter paciência, rodar mais a bola, não acelerar muito. O torcedor também, né? De entender isso, de apoiar o tempo inteiro e não ficar exigindo que o time se jogue de qualquer maneira, com equilíbrio, né? Evitando contra-ataques, e eu acho que isso foi o fator positivo, né? E o bom aproveitamento ofensivo também, né? Hoje a gente foi bem objetivo, não criamos tanto, mas como chegamos fomos contundentes e fizemos 3 gols, um aproveitamento excelente. Então acho que esse é o grande mérito hoje do jogo. Alex Amado é um jogador muito importante taticamente na tua equipe. O Alex faz essa função aqui pelo lado esquerdo, é a nossa válvula de escape lá pelo lado também, fez uma bela jogada no primeiro tempo. É um cara que também contribui sem a bola, né? E hoje todo mundo tem que participar sem a bola, não só o Alex, mas o Rafael, o Siloé, quando jogam mais enfiados. No primeiro tempo a gente deixou ele sair um pouco, principalmente depois do primeiro gol, né? Perdemos muito a segunda bola, jogamos muito com ela no chão. Quando eles entraram no nosso campo, eu pedi no segundo tempo para a gente jogar um pouquinho mais de bola longa nas costas da defesa, para se a gente não ganhasse a primeira, pelo menos nós entrássemos no campo deles e saísse dessa pressão que eles estavam fazendo, né? Principalmente no nosso campo, porque começaram recuados, nós fizemos o gol, eles adiantaram, né? Não era mais aquela tranquilidade para rodar a bola aqui por trás, Carlão, Santos, tomamos 1 ou 2 sufocos aqui, mas no segundo tempo, né, o gol cedo, depois o Alan errou o pênalti, também nos ajudou. E aí a gente começou a jogar um pouco mais certo também, né? Sem perder muito essa segunda bola, mais posicionado. Evitamos a combinação do Jucinei com o Moisés lá daquele lado. O Jucinei começou a fazer mais bola longa, mais diagonal. Isso aí nos facilitou. São 2 vitórias, esse era até a mais do Macaé. São 2. Ah, são 2, é verdade, cara. Tu me corrigiu, isso aí é bem importante, bem importante. Agora, aí o técnico alvinegro, o retorno do Rafael, ele voltou como se não tivesse passado semana inteira sem treinar. Mas o Rafael foi também uma pequena lesão, a verdade é essa, né?
entre grau 1 e um edema, é quase que nada, né? Mas ele estava restrito na hora do chute, né? E para centroavante, pô, na hora do chute. Então eu falei com ele, Rafa, nós vamos descansar 2 jogos, o Siloé tá bem pra caramba. E você vai voltar nesses últimos 4 jogos com 100%, né? Então ele voltou bem, ele é o titular da equipe, o Rafael é uma referência do nosso time. Na minha opinião, é um dos melhores centroavantes da Série B, se não o melhor, né? E uma das razões quando me convidaram, eu olhei o time do Ceará, esse cara aí, eu sempre quis trabalhar com ele, né? Então o Rafael é um jogador que a gente acredita muito. Você tinha um zagueiro de ofício, Gilvan, no banco, o Charles não pôde ir para a partida, você optou por um volante improvisado. Por quê? Porque eles jogaram, se você lembra, lá no Engenhão, né? Contra o Botafogo, a dupla de zaga foi Carlão e Sandro. Nós temos bem definido as nossas reposições. Reposição pelo lado esquerdo é o Gilvan. Quando o Sandro não jogou contra o Boa, você vai lembrar que jogou o Gilvan. E a reposição pelo lado direito do Charles é o Carlão. É simples. Essa função. Mas eu vou convencer ele, porque ele vai ter muito mais sucesso na carreira ali atrás do que no meio. E fazer com que os jogadores viessem a jogar. Qual foi a varinha de condão que você conseguiu utilizar para fazer esses atletas jogarem? Não existe varinha de condão no futebol, não existe mágica, existe trabalho, né? Acho que quando a gente recebeu o convite, também uma coisa que me chamou a atenção foi aqueles 17 dias, né? Que a gente poderia trabalhar, mudar algumas situações, introduzir alguns princípios de jogo e principalmente acelerar, né, o nosso time, né? Jogar com mais intensidade, tanto ofensivamente como defensivamente, estruturar taticamente, convencer os jogadores que era possível. Isso aí só é possível junto com toda uma comissão técnica, todo o clube, desde os seguranças, os roupeiros, os massagistas, as meninas, né, lá da limpeza, da refeição, nutricionista. O Ceará tem uma multi-equipe, né, trabalhando, né? O Lisca é só a ponta, né, do trabalho, né? E agradecer, né, o Robson, principalmente ao Evandro Leitão, né, de poder me dar a oportunidade, que a primeira vez ele me chamou, eu não pude vir, ele ficou bem chateado, né? E ele teve grandeza, né, de não ficar... ele não veio, e de quando deu a outra oportunidade ele me chamar, né? Então eu queria agradecer em especial ao Evandro, porque aquela vez que eu não vim, eu conversei com ele, a gente encaminhou uma série de situações, mas quando eu cheguei no Náutico eu não fui liberado e tinha montado a equipe, tinha uma relação ótima com a torcida e 2 dias sem dormir, não consegui vir, cara, não foi possível, não foi por multa, não foi por nada, foi uma questão profissional mesmo e de caráter, né? Apesar de querer muito vir, né? Então o Evandro tá de parabéns por me dar essa segunda chance. É bom ou ruim pegar um adversário assim que perdeu suas últimas partidas, tá numa situação complicada? É difícil de falar, né? No futebol, como na vida, sempre tem os dois lados, né? Sempre tem os dois lados. Tem uma parte que vai fazer ele se mobilizar mais, né? Ter a obrigação de ganhar, cuidar os erros, né? Agora tem outra parte que vai ter a pressão, né? Vai ter a dificuldade de ter que superar um adversário que ele sabe que está crescendo na competição. Vai ter a pressão da torcida, porque perdeu 3-1 no Náutico e agora 4-0 do América. Pode vir a ter uma afobação ou não. Olha o nosso exemplo aí. Então tem que ter cabeça no lugar e estar preparado para tudo, né? Eu sempre falo para os jogadores, nós temos que esperar do outro lado um leão, literalmente, né? Porque o Vitória é um leão, né? É o mascote, né? Se vier um pouco mais fraco, se não vier forte como a gente espera, melhor para nós. Mas nós temos que estar preparados para pegar um adversário fortíssimo e suplantar eles, né? Se não vier um leão, vier um gatinho, nós temos que ganhar. Lisca, quando você chegou aqui, eu lembro que as nossas perguntas eram sempre: seu adversário era o Macaé, seu adversário é o Macaé, seu adversário é o Macaé. A tabela abriu, o Ceará agora tem novos concorrentes, importante para essa reta final de campeonato, né? Mas continuamos achando que é o Macaé, né? Continuamos achando, porque o Oeste está com 42, né? Mas tem o Criciúma em casa agora, né? E o Criciúma é um time treinado pelo Roberto Cavalo. E o Roberto Cavalo já teve 3 ou 5 passagens no Oeste, né? Então eu acho que esse jogo o Oeste vai conseguir suplantar o Criciúma, né? E eu acho que a briga maior é com o Macaé mesmo, né? Não tem quem mais que teria. O Oeste e o Macaé, eu acho que o Oeste com 42... O Paraná perdeu 43, e o Atlético Goianiense 43. Perdeu. Também, né? Tá 43. Todo mundo na briga. Muito legal, né? Porque o Atlético Goianiense tem o Macaé agora, né? Isso. Então fica um jogo decisivo entre eles. Para nós é bem legal. Porque se o Macaé não ganhar esse jogo, lá, mesmo a gente tendo revés, a gente tá no último jogo aqui certo. Isso aí eu tava muito preocupado para pelo menos garantir o último jogo aqui. Agora, se der para melhorar e tentar passar antes, nós vamos tentar. TV Artilheiro.